eu sou Jéssica Nascimento. Hoje no programa O Assunto é Gestão, iremos falar sobre um tema muito esperado para quem sonha em conquistar uma vaga na Universidade Federal de Roraima. Vou conversar já anunciando uma data muito esperada, 21 de fevereiro. Esta é a data que irá ocorrer a prova do vestibular. Anota aí. Vamos agora saber mais detalhes com o nosso entrevistado, que é o professor Antônio Gioconde, presidente da Comissão Permanente de Vestibular, a CPV. Professor Gioconde, seja muito bem-vindo à Rádio e TV Universitária. Muito obrigado e é um prazer imenso estar com vocês. Professor, o edital ele vai ser lançado na próxima semana. Quais os detalhes que o senhor poderia adiantar para os nossos vestibulandos? A gente quer saber, por exemplo, quantas vagas serão ofertadas e qual o período de inscrições. Perfeito. É claro que a gente tomou todos os devidos cuidados, juntamente a CPV, juntamente com as pró-reitorias, né, com a reitoria também. É um trabalho que foi demorado porque a gente sabe do momento que estamos vivenciando e requer muitos cuidados, muitos detalhes para que as coisas transcorram da melhor maneira possível, né? A gente está lançando o edital agora, no dia 6, terça-feira da semana que vem. Com bastante cuidado, como eu disse, são 782 vagas para os 38 cursos da universidade, né? Então, os candidatos fiquem tranquilos, a gente chama a atenção que leiam o edital com calma, com tranquilidade, saibam de antemão todas as informações necessárias. Como você disse, a prova vai ser dia 21 de fevereiro, tomaremos todos os devidos cuidados possíveis, né? E a gente está realmente empenhado, juntamente com toda a gestão, para que esse processo transcorra da melhor maneira possível, como sempre aconteceu, e esse ano atípico, né, com o maior cuidado possível. Então vamos frisar bem essa data. 6 de outubro, próxima terça-feira, será lançado o edital do vestibular 2021 da Universidade Federal de Roraima. Quais os detalhes que o senhor pode adiantar para os nossos vestibulandos? Qual vai ser o período de inscrição? Perfeito. Na verdade, a gente está já no calendário do próprio edital, já está esclarecendo, né? As inscrições começam dia 13 de outubro a 13 de novembro, um mês. Quer dizer, não tem nenhum motivo das pessoas disserem, olha, não deu tempo. Não, um mês dá tempo de você fazer sua inscrição com calma. Chama atenção também, na primeira semana é a semana de isenção, e quando as pessoas vão concorrer à vaga de isenção, leia com detalhe toda a documentação necessária, o que é preciso, quem tem realmente esse perfil de ser contemplado na isenção, né, para que a gente possa fazer esse processo de seleção da isenção com maior tranquilidade e as pessoas que mereçam serem contempladas realmente sejam contemplados, né? E isso que a gente quer. A universidade sempre trabalha com essa transparência. As pessoas que merecem têm que ser beneficiadas por direito, né? Porém, é necessária a documentação. Se você deixa de entregar um documento, você acaba ficando de fora, mesmo tendo o direito de participar. Mas por quê? Não atentou ao documento, o que era o pré-requisito, né? Então, a gente chama muita atenção desses detalhes. Acompanhe o edital, acompanhe o cronograma. Esse ano vamos ter um momento bastante detalhado também. Os candidatos que forem fazer a prova têm que virem com máscara e álcool gel. Isso que eu ia perguntar ao senhor. Exatamente. O senhor falou no início da entrevista sobre esse período atípico, né, que a gente está passando. Quais são os cuidados que o vestibulando deve tomar na hora de fazer a prova e como está sendo esse desafio de organizar um vestibular nesse período, né, tão diferente que essa pandemia da Covid-19, para adotar todas as medidas de segurança necessárias para os vestibulandos? Exatamente, quer dizer, por isso é um trabalho da CPV juntamente com as pró-reitorias, quais são o mais necessário para podermos ter o devido cuidado, os candidatos sejam protegidos também, mas precisamos também a colaboração deles, que eles tragam de casa a máscara, o gel, porque sem isso não poderão fazer a prova. Então não deixe para a última hora para preparar as coisas. Traga o documento necessário, né? O normal, caneta, enfim, documento de identidade, né? Com foto, enfim, mas ao mesmo tempo não se esqueçam, esse ano um detalhe a mais, que é a máscara e álcool gel, para que
possa fazer a prova com maior tranquilidade e assim concorra à sua vaga tão merecida dentro dos cursos que nós disponibilizamos. Verdade. Parabenizo a CPV pelo esse trabalho e essa preocupação com os candidatos, né? E aproveitando, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o vestibular seriado, que traz essa oportunidade para o aluno ir gradativamente tentando conquistar a sua vaga na universidade. Como é que ele funciona? Quais são as vantagens desse programa seriado, né? E o trabalho de acompanhamento que a CPV faz e desenvolve junto às escolas? Na verdade, o seriado já há vários anos está sendo executado, né? É um processo bastante importante, porque você, além de oportunizar os candidatos, né, logo no primeiro ano, em fazer, eu chamo vestibular parcelado, né? Ele começa, quando estuda o primeiro ano do ensino médio, faz a primeira etapa, o E1, o ano seguinte, segundo ano, vai cursar o segundo ano, faz o E2 e no último ano faz o E3. Quer dizer, é sequencial. E o seriado funciona da seguinte maneira, ele precisa dar uma sequência. Se um ano ele faz o E1, no ano seguinte faz o E2, né? E assim sucessivamente. Qual a vantagem do seriado? Além do próprio candidato, né, saber qual é a matéria no ano seguinte que ele precisa esforçar um pouco mais para melhorar a nota, a pontuação que ele teve, a escola também obtém a informação, porque a CPV repassa para a escola o perfil do seu aluno, qual foi o conteúdo, qual foi a matéria que ele não foi tão bem, que aí existe um trabalho internamente nas escolas, onde o professor também ele se sente um pouco mais estimulado, porque quando ele percebe que o aluno tem interesse em estudar, em crescer naquele conteúdo, naquela matéria, o professor fica motivado. Qual o professor que não fica feliz quando vê os alunos motivados? Todos nós, né? Nós somos professores, sabemos disso. Então, esse é o retorno que a CPV dá para a sua escola. Olha, foram tantos os alunos da sua escola inscritos, a realidade é essa, a matéria tal, o conteúdo é esse. Então, por que o seriado é importante? Porque, primeiramente, a pontuação que ele tira do E1, ela não é exposta para a sociedade, somente o candidato e os familiares vão saber qual foi a pontuação que ele teve, né? Porque, primeiramente, ele não está concorrendo vaga nenhuma, então não temos que expor a nota dele, né? E a vantagem ele vai somando a pontuação, somente no E3 é que a nota dele vai ser exposta, porque ele está concorrendo vaga no curso que ele optou. Nesse E3, ele tem duas médias. Qual é a média? A somatória do E1, E2, E3, e ele vai repetir fazendo a prova integral, que é chamado PI. Então, ele vai ter uma nota da somatória e uma nota da prova integral. A média maior, que aí vai ficar exposta também para a sociedade, porque a sociedade tem que saber, é que vai na classificação do curso que ele escolheu para frequentar na universidade. Então, essa é a grande vantagem que tem o seriado, além de acompanhar a evolução, o crescimento do aluno, né, dentro das etapas que ele vai frequentando. E saber onde ele pode melhorar, né, em cada disciplina. Exatamente, quer dizer, ele pode melhorar. E aí o professor ele se sente motivado, sabe? Meu aluno precisa dar uma forcinha a mais aqui para ele possa obter uma nota maior na segunda etapa ou na terceira. E aí o professor dá esse apoio mais eficaz. Muito interessante. Esse é o programa O Assunto é Gestão. Nós estamos conversando com o professor Antônio Gioconde, que é presidente da Comissão Permanente de Vestibular da UFRR. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão. Hoje estamos conversando sobre o vestibular 2021 da UFRR com o presidente da Comissão Permanente de Vestibular, professor Antônio Gioconde. Professor, já falamos que o edital vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, e sobre o período de inscrições, que vai ser de 13 de outubro a 13 de novembro, um mês para os candidatos fazerem sua inscrição. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa solicitação da isenção que o senhor citou no início da entrevista. Quais os critérios que os candidatos devem atender para fazer essa solicitação da isenção? Na verdade, as isenções concedidas aos candidatos, né, dentro do programa que ele já recebe do governo federal, né? Quer dizer, a gente não inventa nada. Você já tem uma situação que pessoas que são contempladas já com programas, essas sim, né, realmente serão contempladas.
Volto a frisar o que eu disse anteriormente. É preciso que sejam atentos à documentação que tem que entregar para provar que realmente são contemplados por programas do governo federal, né? Porque se acaba esquecendo, mesmo pessoas necessitadas acabam não sendo contempladas porque faltou documento. É o pré-requisito que a gente tem. E esses detalhes, eles existem dentro do edital. Quer dizer, o edital dá passo a passo como é que você se inscreve, o período de inscrição, qual é a documentação. E esse ano, a documentação, por ser um ano atípico, não precisa entregar lá na CPV para evitar tumulto, mas vai ter que escanear esse documento, vai ter que mandar para a gente, porque a gente precisa o documento comprovando, né, para podermos selecionar, para ver quem realmente merece, quem não merece, quem entregou os documentos certos, quem não entregou, né? Então, não vamos ter tumulto de pessoa lá. Vai evitar a aglomeração. Exatamente, mas, na verdade, elas precisam escanear o documento e mandar para a CPV, para que a gente possa ter em mãos a documentação de cada candidato, e, a partir disso, a gente faz a seleção. Olha, um por um, é muito criterioso essa seleção, tá? Olha, um por um, está tudo certinho o documento que está sendo solicitado no edital, para que ele possa realmente ser contemplado merecidamente a isenção. Lembrando que o candidato ele deve olhar bem o edital, porque tem um período específico para solicitar a isenção e tem toda a relação que é solicitada. E, continuando falando sobre o edital do vestibular, ele é um documento muito importante para a realização da prova, mas não é o único, né? Existem outros documentos que os candidatos também precisam ler e conhecer. Quais são esses documentos e quais são os itens do edital que eles devem ter mais atenção? Na verdade, o edital é o que vai reger, né? É o documento oficial de como o processo vai ser executado. Não é só a CPV, a CPV elabora o edital, encaminha para a PROEG, analisa, manda para o procurador, né, para que ele possa dar o seu parecer, acrescentando algumas coisas que estão faltando, para que o edital seja transparente e seja claro daquilo que vamos cobrar das pessoas que vão frequentar ou fazer o processo, né? Então, o edital é esse. Toda a documentação que é necessário. Cuidado também na questão de ficarem atentos nos períodos, por exemplo, tem período de inscrição, tem período de homologação, tem período depois do local de prova. Quais os momentos que você tem que estar presente no local de prova com uma hora de antecedência, saber com antecedência quais são os locais de prova, onde vou fazer a minha prova. Quer dizer, são detalhes que, se a pessoa fizer isso com calma, com bastante antecedência, isso vai realmente facilitar a vida dele depois. Lembrando que o conteúdo do vestibular já foi publicado em agosto. Conteúdo, as obras literárias, nós não alteramos nenhuma obra literária, sabemos que podíamos colocar outras obras, mas não colocamos, nós deixamos as mesmas do ano passado, né, para evitar gastos, enfim, evitar. E, além disso, diminuímos o número de obras literárias. Hoje tem uma obra para o E1, uma obra para o E2, uma obra para o E3. Quem vai fazer o E3 vai ter que ler as 3 obras, isso é lógico. Agora, quem vai fazer o E1 tem uma obra literária só para ele. O E2, a mesma coisa. Mas isso também está disponibilizado desde o mês de agosto, que todos tenham tempo, calma, né? Então, eu acho que é isso que faz a diferença de você divulgar e fazer com que a sociedade conheça com antecedência os passos que a gente vai dando ao longo do processo do vestibular, né? E os detalhes também. A questão como se diz, a isenção, veja qual o período. Normalmente é uma semana o período de inscrição para isento, né? Para que a gente possa ter tempo hábil para olhar candidato por candidato e depois publicar quem foi contemplado, quem não foi contemplado, e quem não foi tem um tempo hábil também de efetuar o pagamento, a taxa do vestibular. Então, são alguns documentos que o candidato deve ficar bem atento para participar do vestibular 2021 da UFRR. Além do edital que rege todo o vestibular, tem também o conteúdo programático, as obras literárias e o manual do candidato. Professor, a gente está chegando ao final do programa, o assunto é gestão, mas eu também gostaria de falar com o senhor sobre o vestibular indígena, porque nós temos uma demanda muito grande de alunos indígenas aqui em Roraima, por ser
o estado brasileiro que tem proporcionalmente a maior quantidade de indígenas. Será ofertado o vestibular indígena? Tem essa previsão também de ser realizado o vestibular indígena? Tem, na verdade tem sim, né? A gente não tem nenhuma data precisa devido às circunstâncias que estamos vivenciando, como eu disse anteriormente, é um ano atípico, né? Mas tem sim, em 2021 vamos realizar o vestibular indígena, tá? Estamos conversando ainda com a PROEG, conversando com o Esquiram, com as organizações também, porque é aquela história, qualquer processo hoje de seleção, você tem que consultar o maior número possível de pessoas que vão te auxiliar na decisão que vai tomar. Nenhuma decisão hoje é tomada assim arbitrariamente. Você tem que conversar com as organizações, conversar com o Esquiram, conversar com a PROEG, para ver uma data precisa para 2021, realizar a publicação do edital, a prova, né, a seleção dos candidatos, para que possa realmente dar prosseguimento. Tá? Então, em 2020 não teremos vestibular indígena, mas 2021 com certeza sim. E não vou adiantar ainda, porque a gente não chegou no acordo, né? Mas não vai ser lá para metade do ano, vai ser antes, bem do início do ano. No início do ano, por aí. Tá? Certo. Então, voltando ao vestibular 2021, eu gostaria que o senhor frisasse novamente as datas de inscrição, a data de realização da prova e os cuidados que os candidatos devem ter para fazer a prova. Perfeito. Publicação do edital dia 6 agora. Inscrição 13 de outubro a 13 de novembro. Prova dia 21 de fevereiro, depois do Enem. Né? Esse cuidado também tivemos. Deixar o candidato fazer primeiro o Enem, tranquilo, depois é que vamos fazer o vestibular. Porque muitos candidatos participam nos dois processos, tanto o Enem quanto o vestibular. Né? E o cuidado de acompanhar o edital, acompanhar as datas, ver o período de inscrição, ver o período de homologação, e estar muito atento. Tá? E sobretudo, a gente alerta, não esquecer o item básico, máscara, álcool gel, documento, para que não fique de fora no dia da prova. Muito obrigada. A gente conversou com o professor Antônio Gioconde, que é presidente da Comissão Permanente de Vestibular. No assunto A Gestão de hoje, nós falamos então sobre o vestibular 2021 da UFRR, que vai ter o edital lançado na próxima semana, terça-feira, dia 6 de outubro. Nós ficamos por aqui.